Olá, meus amigos, minhas amigas queridas, nós vamos dar continuidade aos chamamentos, hoje com a entrada do original 2, ele fala da percepção correta. Então, nesse momento, nós vamos, além de discutir o que tratamos no início, nas 10 primeiras fagulhas, a intenção, nós vamos agora para percepção. Veja que a gente vai somando, não é uma coisa ou outra. Uma coisa e a outra. Agora nós vamos trazendo mais conteúdo, mais reflexão para juntar com as que nós fizemos antes e com isso nós vamos avançar no nosso entendimento. E ele traz aqui uma frase do velho Tafu. Velho Tafu é um personagem do livro O Velho Menino. Acho que é esse o nome do livro. É O Velho Menino, do mesmo autor, do Roberto Tranjan. Eu tô lendo esse livro, é um livro, uma história. Lembra o Pequeno Príncipe ou o Pequeno Filósofo. Acho que é o Pequeno Filósofo, que é do Chalitas. E é um diálogo. Então, você tem uma figura de uma pessoa que é sábia, no caso, o velho Tafu, e ele orienta um rapaz, que é o menino, não lembro agora o nome do menino, e esse menino, que na verdade, como eu falei, é um rapaz, porque ele está trabalhando, ele está decidindo a faculdade, né, o curso que ele quer fazer, e no momento que eu estou fazendo a leitura, eu estou na parte em que ele é levado a se perguntar o que faz com que ele tenha decidido ou escolhido fazer aquele determinado trabalho, optar por determinado curso na faculdade e o que ele quer para a vida dele. E esse rapaz se vê percebendo o quê? Percepção. Que ele fez as escolhas. Nós somos seres de desejos, nós somos seres históricos, éticos, políticos, sociais, e nós somos seres que fazemos escolhas. Lembra que nós falamos da liberdade? Embora nós tenhamos uma liberdade, né, sempre atrelada à nossa condição de responder por aquilo, então a liberdade com responsabilidade, nós precisamos perceber que fazemos escolhas o tempo todo. Quando eu acordo de manhã, eu escolho ficar alguns minutinhos na cama, fazendo um alongamento, uma oração, ou até voltar a dormir. Não, vou dormir mais uns 5 minutinhos. Ou levantar logo. Como a gente levanta, para onde a gente vai, se eu levanto, se eu bebo água, se eu já vou ao banheiro. São pequenas escolhas, sempre motivadas por um desejo ou uma necessidade. Se eu acordo, por exemplo, com vontade de ir ao banheiro, a bexiga está cheia, já está me avisando, ó, tá lá, vai para o banheiro, tá chegando a hora ali de esvaziar, e a gente vai. Então, a gente sente o corpo dar aquela mensagem, existe uma necessidade, a gente vai lá. Ou então acorda com a garganta seca, tossindo, tal, pigarro, vou beber água. Ou então a gente acorda, dá aquela preguicinha. Então a gente vai perceber qual é a mensagem do nosso corpo, qual a nossa necessidade nesse momento, qual é o nosso desejo, até mesmo ficar com assim, mais um dia. Isso é um indicador de que o que é que eu vou fazer nesse dia que eu não estou tão animado assim. Ou então acordar e,
chegou o dia, né? Tem gente que faz isso, trabalha durante a semana desanimado porque não gosta de trabalhar naquele trabalho ou de fazer, né, aquela atividade naquele local, enfim, perceba as condições. E chega final de semana, a pessoa acorda toda animada. Não, tem que acordar cedo porque tem que aproveitar o final de semana, ou deixa eu dormir até mais tarde, porque é sábado. Sábado a gente dorme. Domingo dorme até tarde. Por quê? Porque está cansado. O que acontece com a sua vida? Porque isso vai direcionar as suas escolhas. A percepção do que nos acontece, ela é fundamental, porque nos retira de uma condição de piloto automático. O que eu estou fazendo, vou fazer, né? Então ele diz, o mundo muda quando mudam nossas percepções. Esse é outro fator. Se eu quero um mundo melhor, se eu quero um mundo diferente, eu não posso ficar fazendo as mesmas coisas todos os dias. E não é um mundo lá fora. Eu olho para o mundo à minha volta, eu quero que o mundo seja um mundo de paz. O que é um mundo melhor? Esse melhor precisa ser traduzido, nós já falamos sobre isso. Se a gente quer que mude o mundo em que a gente vive, a gente tem que ter consciência de que mundo é esse que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas com quem eu convivo, no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho. Eu estou falando do mundo, o mundo que é o planeta Terra, e aí eu considero as questões ambientais, questões políticas, a violência, os preconceitos, os crimes. Aí eu começo a tecer essas questões, né? Que são importantes, sim, que a gente precisa olhar, mas a gente está falando do macro. Para a gente olhar o macro, muito grande, a gente tem que partir do micro. O que eu estou fazendo da minha vida? Quais são as minhas escolhas? Escolhas diárias. Se eu quero que tudo mude, tem que começar por onde? Não tem outra solução, não tem outra saída, tem que começar por mim. E eu não posso fazer igual, eu tenho que perceber o que eu faço para poder modificar. Então, essa percepção do que eu faço é por onde se começa tudo. Essa consciência, essa percepção de como eu faço as minhas escolhas, como que eu atuo, ajo na vida, o que eu faço no meu dia a dia. Está coerente com aquilo que eu quero? Se eu quero um mundo melhor, o que eu faço está coerente com essa proposta? Eu vou conseguir um mundo melhor fazendo o que eu faço? O que é o que eu faço? Essas percepções, essa consciência, dessas pequenas coisas que dizem respeito a mim, as minhas atitudes, é que vão me permitir transformar. Eu vou ver tudo diferente porque eu vou perceber o que eu faço e aí eu posso fazer diferente. Porque se eu não percebo o que eu faço, como é que eu vou mudar aquilo que eu faço? É simples assim, mas é um processo complexo. Por quê? Porque é de tomada de consciência. Eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que estar presente na minha vida, no meu momento. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me perceber, me sentir. Dar sentido à minha experiência. Então, olhar para isso e falar, puxa vida, eu estou fazendo isso todo dia, toda vez que eu faço isso, acontece tais coisas que me agradam ou não me agradam. E se eu deixar de fazer? E se eu fizer diferente? O que vai acontecer? É assim que a gente muda. Tem que começar pela percepção. Quando a gente fala de percepção, a gente fala de tomada de consciência. Ele traz a
11ª fagulha, corrija a seta. Lembra que a gente falou? O arco e a flecha, a gente está mirando para algum lugar, direcionando essa seta. E aí ele traz a questão que eu já estou aqui discutindo, da intenção para percepção. Nós temos uma intenção, nós queremos viver uma vida melhor, nós queremos um mundo melhor, nós queremos prosperidade, nós queremos, né? Nós temos aqui uma intenção, nós temos um desejo. Vamos caminhar para a percepção do que é que eu faço, como é que eu vejo a vida, como é que eu me coloco diante dos acontecimentos, quais escolhas que eu faço. E aí ele entra no ponto da carência, que também já foi discutido. Ele traz de volta, porque a carência e a ganância, que é o elemento novo que ele traz aqui em discussão, a ganância, ela é uma exacerbação. A gente está falando de uma intensidade. É a mesma coisa que a carência. Né? A carência e a ganância são as mesmas coisas. O que varia é a intensidade. A ganância é uma vivência de uma carência acentuada, extrema. Por quê? Né? A pessoa sente falta, né? A carência, está faltando algo. E ela quer. Então, ela direciona o seu desejo para saciar aquela falta. Então, aquela fome. Né? A gente usa as expressões fome e sede, por quê? Sede está faltando água, fome está faltando o alimento, a comida. Então, é essa sensação que a gente tem, visceral, inclusive, né? De sede, a garganta fica seca, a boca seca. Ai, você... quero água, quero água, quero água. É muito clara essa impressão no nosso corpo. A fome também. A gente fica com fome, a barriga dói, né? O estômago dói, arde. A gente fica lá com a barriga roncando. Fome. O corpo dá o sinal, está precisando do alimento. Você está na falta. Essa falta gera esse desconforto e nos leva ao movimento de busca. Precisa buscar água e comida. Por quê? Está atrelada à sobrevivência. Como que isso funciona? Uma questão psíquica. A gente usa as mesmas expressões para definir essa falta, essa carência. Existe uma sede, uma fome de atenção, de afeto, de uma fome de carinho, né? O afeto é tudo aquilo que nos afeta, que são, né? A forma como nós nos relacionamos com o outro. Nós queremos o quê? Nós queremos nos sentir amados, acolhidos, respeitados. Então, aquela pessoa me desrespeitou, faltou com respeito. O que nós estamos querendo? Né? A nossa necessidade ali é de ser respeitado. Esses elementos que são de ordem psíquica e não física apenas, né, que a gente está falando, numa intensidade muito alta, faz com que a gente perceba como um desejo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente fala, a pessoa é gananciosa, ela quer tudo. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí ela compra muitas coisas. A gente está falando de uma sensação, né? De uma vivência, de um vazio intenso. A ganância nasce, vamos pegar aqui a fome. Você está com fome? Está com fome. E quando você consegue o alimento, a comida, você come. Então, a pessoa, vamos dizer, passou fome na infância.
Chega na idade adulta, ela está trabalhando, ela tem dinheiro, o que que ela faz com o dinheiro dela? Ela compra alimento. E ela compra geladeira. E eu vou dizer uma coisa, às vezes essa pessoa tem 2 geladeiras em casa, mais um freezer, mais um, sei lá, mais o quê, um armário lotado, pessoas que acumulam. Então, por exemplo, vão no supermercado, está em promoção, aí no vez de comprar, sei lá, 2, 3 latinhas de milho, ela vai comprar 12 latas de milho. E aí vai ficar com um armário abarrotado. Não é que ela coma muito milho. Eu, por exemplo, compro muitas garrafinhas de leite de coco. Eu uso muito leite de coco. Por quê? Porque eu não consumo leite de vaca. Então, a lactose, né? Eu não consumo. E é muito mais prático, muito mais fácil comprar a garrafa de leite de coco. Eu compro. Então, tem lá, você vai abrir meu armário, você vai encontrar umas 6, 9, né? Toda vez que eu vou no supermercado, eu compro mais 3. Então, eu tenho lá o meu estoque. Mas você não vai encontrar estoque de tudo. Você vai encontrar daquilo que eu consumo mais, né? Para que não me falte. Esse é o princípio. Eu vou ter tudo isso daqui para não me faltar nada. Para não vivenciar a experiência de fome, aquela fome extrema em que faltou tudo. Não tinha nada para comer. Então, essa é uma experiência traumática, estou dando um exemplo, que a pessoa, quando ela passa muita fome na infância, ela pode ter uma resposta emocional de lotar a geladeira de comida, lotar a despensa, né, os armários de comida, porque isso dá a impressão para ela, quando ela olha, existe essa sensação de quando ela olha para o armário, olha para a geladeira cheia de comida, tá tudo bem, tá seguro, tô protegida, tá cheio de comida. E o que acontece? Que estraga. A pessoa não consome aquilo. Então estraga, mas ela não joga fora. Não pode jogar fora. Fica com tudo acumulado. Estamos falando de um comportamento que está no extremo, está no excesso, né? Uma experiência de falta extrema que leva a esse comportamento que a gente vai caracterizar como uma ganância, como ele coloca aqui na fagulha. A ganância, a pessoa quer tudo por conta desse grande buraco. Então ela vai jogando o que vem de fora para dentro. Veja que esse movimento é de fora para dentro. Eu fiz uma postagem ontem sobre isso, com aquele comportamento que nós temos de tentar agradar as pessoas. Porque a gente tem um buraco dentro da gente, que a gente quer se sentir amada, quer se sentir querida, quer se sentir desejada, quer se sentir vista, reconhecida. E para isso, o que a gente acaba fazendo? Tudo pelos outros. Eu dou atenção para os outros, eu dou o alimento, eu dou objetos, né? Eu dou meu trabalho, eu dou meu tempo, eu dou tudo esperando que essa pessoa me olhe, me reconheça, me elogie. E aí, com isso, eu vou preenchendo aquele buraquinho. Só que, como vem de fora para dentro, é meio que um tampar de buraco. E aí ele fala, a satisfação, ela é fugaz. Ela é, né, aqui ó, a armadilha da carência que ele fala, é que aos poucos nos leva à ganância e está aí.
a de enquanto saciados, nos sentimos completos, até voltarmos à sensação de sermos incompletos. Se esse já é um problema, maior será à medida que formos aumentando a dose da saciedade, no afã de constituir um estoque que possa nos suprir por mais tempo. Mas ambas, a carência e a ganância, são insaciáveis, um sofrimento sem fim, logo após a efêmera satisfação. Então, existe uma satisfação, que a gente pega o que está fora, coloca. Então, assim, eu estou com fome, se eu pegar e comer, vai me saciar momentaneamente. 3, 4 horas, 5 horas depois, eu vou estar com fome de novo. Por quê? Esse é o processo da digestão, né? A gente vai digerir aquele alimento, ele tem que nutrir o corpo e vamos ter que nos alimentar de novo. O que vem de fora para dentro é isso. A atenção que eu recebo do outro, o carinho que eu recebo do outro, o elogio que eu recebo do outro, satisfaz por um momento. Depois a gente volta a se deparar com a fome. A fome de atenção, a fome de carinho, a fome de ser vista, reconhecida, de pertencer. E aí, mais uma vez, eu volto para o ciclo de me relacionar com os outros, nesse relacionamento, buscar no outro aquilo que me sacia. Então, o meu relacionamento com o outro não é de uma pessoa plena, satisfeita, que se relaciona com outra pessoa plena e satisfeita. É uma pessoa vazia, que se relaciona com outra pessoa que também tem suas carências e que eu busco dar para aquela pessoa algo que tampe a carência dela, para que eu receba dela o que tampa a minha carência. Daí a gente pode falar, pode dar um nome que quiser, né? Relacionamento de codependência afetiva, tem um monte de nome que a gente vai rotulando, mas um movimento é esse: duas pessoas que são carentes, que se relacionam a partir das suas carências, das suas incompletudes. Por quê? Uma busca na outra, fora. É buscar o alimento fora, ao invés da gente gerar o nosso próprio alimento, que é a expressão do cuidado. O cuidado é sempre cuidado de si. Eu já falei, né? A gente não pode comer pelo outro. A minha fome, eu tenho que pegar o alimento e comer para me saciar, mas eu não posso comer para saciar a fome do outro. O que eu estou querendo dizer aqui? A expressão do cuidado é uma expressão de amor que nós vamos ter conosco. É diferente de... a gente confunde muito, já falei alguns vídeos, outros vídeos, sobre a questão do auto-amor, que se confunde com o egoísmo. Tem muita gente que, não, porque agora eu vou cuidar só de mim, agora eu vou fazer só aquilo que eu quero, só o que me dá para fazer, porque agora eu me amo, então eu vou ter as coisas, e de novo vai buscar fora. Porque eu vou agora comprar as roupas que eu quero. Agora eu vou dizer para a pessoa, não vou fazer isso que você quer, porque eu só faço agora tudo que eu quero, porque agora eu me amo. A gente está esquecendo que vive num mundo de relacionamentos. Então não é esse o caminho. O caminho é do equilíbrio. E quando a gente está falando de escassez, carência, falta, buracos, a gente está falando de uma experiência pessoal, mas que na relação com o outro nós temos um desequilíbrio no dar e receber.
E eu já falei, se a gente recebe e não dá, é o mar morto. A gente recebe e fica cheio daquelas coisas. Na ganância, o que a gente quer? Receber, tampar o nosso buraco, tampar, para ter a sensação de plenitude, que a gente já viu que não dura muito. Por quê? Porque igual mar morto, as coisas vão começar a apodrecer. A latinha de milho vai vencer. Vai ficar com o armário, né, com um estoque cheio de produtos que estão perecendo. Isso não está sendo usado. Aquilo que a gente vai trazendo que de fato não é usado na nossa vida para o nosso desenvolvimento, não nos nutre, não nos satisfaz. Então, nessa relação é dar e receber. Agora, eu dou para o outro aquilo que tampa lá a necessidade do outro, e ele me dá aquilo que eu preciso, né, e tampa as minhas necessidades. A gente está falando de duas pessoas carentes se relacionando, que não satisfaz. E aí, o que acontece num relacionamento assim? Eu sempre vou precisar do outro. E o outro sempre vai precisar de mim. Por isso que eu falei da codependência. Eu vou ficar extremamente ansiosa quando o outro se afastar. Então, a ansiedade de separação, o outro tem que ficar colado em mim, perto de mim. Eu tenho que saber o que o outro está fazendo. Então, eu começo a criar uma relação em que fica medo, o medo de perder o outro, ansiedade, a tentativa de controle. Isso vai nos adoecendo psiquicamente e depois fisicamente. Nós vamos acumulando, né, todas essas tensões no corpo, uma ansiedade, um estresse, carrega o nosso corpo de hormônios como adrenalina e cortisol. Daqui a pouco a gente está com úlcera, daqui a pouco a gente está com problema no intestino, daqui a pouco a gente está envelhecendo o nosso cérebro e tendo um Alzheimer. É nesse nível, a gente vai inflamando as nossas células. Porque esses hormônios, eles vão causando esse problema, né? Esse problema de inflamação. Então, vai dar artrite, reumatoide, vai causar alergia, tudo que it. As alergias, rinite, dermatite e mais um monte de it, tudo it de inflamação. Né, artrite, e as doenças autoimunes. Esse é um processo em que o corpo começa a materializar aquilo que está no psiquismo, que são os nossos medos e ansiedades. Então, eu fico numa relação de muita dependência do outro, porque eu preciso que o outro me dê aquilo que me falta, e eu não faço o processo de procurar em mim. É muito mais complicada essa jornada de descobrir quem eu sou. Quando a gente, desde pequenininho, está crescendo, se descaracterizando, criando personagens, máscaras, né, as personas, eu me torno aquilo que o outro quer que eu seja. Então, para agradar aquela pessoa, eu faço o que ela quer, eu me apresento da forma como ela quer, para que meu pai e minha mãe gostem de mim, me deem atenção, brinquem comigo, me elogiem, me dê o brinquedinho que eu quero. Eu preciso ser obediente, preciso ser boazinha, preciso ficar quieta, preciso ser comportada, educada. Ah, mas que criança educada não dá trabalho. E aquela criança que dá trabalho, o que a gente fazia? A gente pedia para aquela criança se comportar. A gente pede uma vez, pede duas vezes, daqui a pouco o adulto diz o quê? Ah, perdi a paciência. Então, perdeu nada, nem desenvolveu. Aí, o que acontece? Manda a criança ficar de castigo, você vai ficar aí sozinha no seu quarto. Antes tinha a tal do cantinho de pensamento, que viram que
de pensamento, a criança não faz. Ela não vai ficar sentando lá meditando o que foi que eu fiz de errado. A criança tá lá com raiva de estar, ou tá com medo, ou tá chorando, ou daqui a pouco ela se distrai e vai fazer outra coisa ali no cantinho dela. Então, assim, cantinho do pensamento, agora tem um cantinho da calma. Vai lá se acalmar. Só que ela fica sozinha. A referência dela de cuidado e proteção, se é a mãe, e a mãe que briga com ela e põe ela de castigo, põe ela no tal cantinho em que ela fique sozinha, ela tem que sozinha regular as próprias emoções. Não é assim que funciona para uma criança pequena. E ela vai crescendo assim, entendendo que ela tem que se comportar de determinada forma, ela não está respeitando quem ela é, porque toda vez que ela manifesta quem ela é reprimida, ela é colocada de castigo, ou ela é criticada, ou ela não tem atenção, não recebe simplesmente atenção, ela é ignorada, não é vista. Ai, que bobagem, ai, coisa de criança. Ah, tá bom, haha, tá bom, tchau. Se a gente quer que a gente elogia muito a criança quando ela faz algo que nos agrada. E critica demais quando ela não faz. Porque a gente quer que a criança se transforme naquele ser que nos agrade. Então, basicamente é uma educação adultocêntrica, em que a gente desconsidera os processos de desenvolvimento da criança. A criança é como um rio, tem o seu curso de desenvolvimento. A água ali é abundante, ela percorre aquele leito. O que acontece é que a gente começa a colocar barreiras e fazer desvios daquele curso todo. Então, a criança, ao invés dela chegar naquele ponto em que ela deveria ser, daí a noção de quem eu sou, o que eu vim fazer no mundo, qual é o meu propósito, desviou tanto, colocou tanta barreira que não sei mais quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço, nada. Perdeu. Dá para recuperar? Dá. Se você estiver afim de fazer esse trabalho de autoconsciência, de despertar, né? A gente fala desperta, porque tá dormindo. Tá no sono profundo, tá no inconsciente. Então acorda, sai desse mundo de sono, de fantasias, de ilusão. Acorda, abre os olhos, veja, perceba-se. Olhe para o teu vazio. Não é o outro que vai preencher. Não é o outro. Quem vai preencher é você se olhando e se perguntando. Porque quando a gente começa a colocar tantas máscaras, a gente começa a se defender do mundo. Essas máscaras são máscaras de proteção, porque nós já conseguimos receber e compreender que o mundo é perigoso. E a gente vive no medo. A nossa vibração é no medo. Todos os nossos pensamentos são construídos baseados no medo. E aí eu crio todas essas máscaras para viver uma vida me protegendo. Quando a gente se protege de alguma coisa é porque a gente está se sentindo ameaçado, em perigo. Agora, se eu estou me sentindo segura, se eu me amo, se eu estou plena, eu posso me relacionar com as outras pessoas dando aquilo que eu tenho. Eu tenho. Eu não estou dando no sentido de troca, você tem que me dar aquilo que me falta. Tem um buraquinho aqui que me falta, me dá aí. E a gente entra numa relação de exigências. Esse é um assunto muito importante, recorrente. Por quê? Porque é crítico. A gente está vivendo um momento de que as pessoas se perderam e elas querem encontrar um propósito na vida.
Mas esse buraco é tão grande, tão profundo, que nada satisfaz. Porque também estão buscando em que lugar? Qual lugar que você busca para preencher? Será que você entende de onde surgiu o seu vazio, o seu buraco? Escreve no caderninho. De onde eu acredito que surgiu aí esse meu buraco? Essa sensação de vazio, de carência que eu tenho. Onde é que está? Onde se localiza? Com quem ou com o quê? Porque eu posso buscar comida, eu posso buscar relacionamentos, eu posso buscar uma série de atividades, né? O álcool, eu posso tentar me anestesiar, eu tento me preencher, me dar uma sensação, né? Não às vezes que sacie, mas que anestesie, né? Porque eu não quero entrar em contato com esse vazio que está dentro de mim, né? O que a gente tem feito de mecanismos, né? E máscaras para nos proteger, para que a gente aparente aquilo e não entre em contato, porque é para nos proteger dos outros ou para nos proteger de nós mesmos, porque nós temos medo de entrar em contato com aquilo que somos. Essa foi uma frase muito potente que eu ouvi no dia de hoje. Anote no caderno, vamos fazer esse exercício, porque a única forma realmente da gente conseguir sair disso é quando a gente se dá conta, a percepção é que vai mudar o mundo. Tenha um ótimo dia e a gente se vê na próxima fagulha.